Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Tô esperando dar um minutinho aqui. Às 20 horas certinho a gente começa nossa conversa, né? Você pode ir já deixando aqui sua intenção de prece, seu pedido de oração, ou ao lado, né? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha para mim, por favor. Então, nós estamos aqui, sejam todos bem-vindos aqui mais uma live da Casa Céu. Eu sou Erika Watanabe, para quem ainda não conhece, e a gente está aqui, ó, ao vivo, na Casa Céu no Facebook e também aqui no Instagram do Instituto Desperte Sua Vida, para a gente falar um pouquinho hoje, né, sobre um assunto que eu acho que todo mundo sente, mas a Casa Céu, para quem ainda não conhece, né, é uma casa, é um centro espírita kardecista que visa acolher, amparar todos os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, né, gente? Então, a gente está assim trabalhando remotamente por tempo indeterminado, mas estamos aqui todas as terças-feiras às 20 horas, fazendo a fluidificação das águas, por isso você já pode, ó, separar a sua aguinha aí, tá bom? E também fazendo o seu pedido de prece. Se você não quiser colocar no comentário, porque a gente vai continuar fazendo, tá, pessoal? A gente se reúne segunda-feira, a gente faz as orações e a espiritualidade também se faz presente, né? Então, se você não quiser colocar, se você não quiser se expor, pode colocar aí num papelzinho do lado, pode pensar, tá bom? E aí a gente une a nossa fé, não é? Em uma só verdade, que é a conexão do amor, que é a conexão realmente genuína da gente trilhar esse caminho da evolução, né? Então eu quero aqui agradecer a todos aqui do Facebook, todos que estão presentes, muito boa noite. E também aqui vocês, né, do Instituto Desperte Sua Vida, tem aqui o Juninho, o Leandro, sejam bem-vindos, a Cláudia, né? Obrigada mesmo. Então, pessoal, já curte, já compartilha, já espalha aí essa corrente do bem, não é? A boa nova. E olha para você ver como que o tema hoje está forte aqui, ó. Minha corrente minha pulseira, né? Já arrebentou. Só para você ver como que o negócio tá já tá surtindo efeito, não é verdade? Então, pessoal, separa já seu copo com água, deixa aí o seu pedido. E vamos juntar a nossa fé, né? Pensa aí naquilo que você acredita, em Deus, universo, Espírito Santo, aquilo que você acredita, energia, e vamos trazer aí pro nosso início desse bate-papo, tá bom? Então, respirando profundamente, agradecendo agora ao astral superior, ao grande foco, luz, força criadora. Agradecemos agora a Deus, ao universo, por todo esse encontro, por todas as pessoas conectadas neste instante, que realmente essa noite nós possamos nos encher de conhecimento e libertação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos, né? Para quem ainda não me conhece, difícil, mas sou Erika Watanabe, né? Tô aqui colaborando hoje com um bate-papo na Casa Céu, justamente para a gente falar do medo. Quem aqui que tá me escutando que tem medo?
É um sentimento que todo mundo tem, não tem jeito, né? O que difere ali é a intensidade e o significado, né? Que por sua vez tem as suas consequências, não é verdade? Então, quando você sente medo, o que você sente no seu corpo? Gente, vocês podem interagir aí comigo, tá? Quero fazer a live sozinha não, interage. Então, quando vocês têm medo, o que você sente no corpo? O que você sente no espírito? O que você sente no seu emocional? Porque não tem como a gente... Nós somos os três, nós somos o conjunto, não tem como sentir uma coisa só. Então, o que o medo ele traz de consequência? O que ele tem causado de consequência na sua vida? Ele te paralisa. O que o medo está fazendo? Ele te paralisa ou ele te prepara? Não é? Então, traz aí para a consciência e perceba qual o seu maior medo. Se você está aqui hoje, é porque você está querendo saber do medo, né? Então, traz para a consciência agora qual o seu maior medo. E por que você tem esse medo? De onde que esse medo vem? Então, o medo, ele é natural. Aquele que prepara, tá? O medo, ele é natural, ele faz parte do ser humano. Não é verdade? O medo nos impede de fazer o que queremos. É isso mesmo, Thelma? Não é verdade? Então, só que esse medo é um medo do impacto emocional que eu vou falar, mas o medo natural, ele nos prepara. O medo natural, todo ser humano tem, ele é importante para o nosso instinto de sobrevivência e, pasme, ele tem uma intenção positiva. Ele tem. E talvez seja nos proteger, talvez seja nos precaver. Imagina a gente viver num mundo sem medo, né, Juninho? Imagina o que acontece, né? Deus me livre. Imagina o pessoal que gosta de correr, que gosta de pegar o carro, andar. Imagina se ele não tiver um medo de ser pego, um medo de passar pelo radar, um medo de prender o carro, de ter habilitação cassada. Eu imagino que seria um caos a nossa vida sem medo. E esse medo é um medo natural. Esse tem a intenção positiva, ele quer nos proteger, nos precaver. Mas o que eu quero focar hoje com vocês é um outro tipo de medo. É esse que a Thelminha falou aqui pra mim. É um medo que está acima das nossas vontades, né? É um medo que ele é mais forte, é um medo que ele prevalece, que ele toma conta da gente. E esse medo, geralmente, ele é causado por um impacto emocional, seja ele desta vida ou seja de vidas passadas. Não é? Gente, eu tô falando muito rápido. Estão me ouvindo bem? Tá? Porque você sabe como que é a internet aqui, né? Todo dia a gente tem uma surpresa. Então, vão conversando aí comigo, tá bom? Tá me ouvindo bem? Dá um joinha e vai interagindo. Meu marido fala assim, não faz pergunta, porque não dá tempo de responder, mas eu gosto de fazer pergunta. Porque, na verdade, a gente precisa questionar pra gente trazer pra consciência, não é verdade? Então, gente, esses medos, ele é do alto impacto emocional e ele pode ser causado por essa vida e por vidas passadas. Esse medo, ele bloqueia a nossa força, ele tira a nossa energia, por isso que ele é maior do que a nossa própria vontade, porque ele nos paralisa, né? Ele pode estar latente dentro de nós, impedindo justamente a nossa evolução. E até que tenhamos essa expansão da consciência, nós continuaremos estagnados, continuaremos justamente paralisados pelo sofrimento, pelo medo de sofrer. A gente vai vivendo aí sofrendo e talvez, só talvez, tá? A gente ainda chame isso de destino ou de má sorte. O que vocês acham? Vocês acham que tem muito isso por aí? A gente tem um medo que paralisa, a gente tem um alto impacto emocional e a gente joga a culpa no destino, não é verdade? Deus quis assim, afinal de contas, não é? Então, para que melhor você entenda, eu quero citar aqui um exemplo, o bebê, né? O bebê, uma criança. Uma criança, ela depende totalmente do adulto, né? Ela depende totalmente do adulto para as coisas triviais, para
para alimentação, para higiene. E se isso não chega, é um alerta, é um sinal de morte, não é verdade? Então, portanto, quando a gente é criança, essa percepção é ainda maior, tá? Então, a gente dá o significado e aí danou-se, né? Como diz o ditado. Imaginem uma criança, 5 anos de idade. Ela tá na casa com a sua mãe. O supermercado é ao lado da casa, não é? Ao lado. E aí a mãe fala, poxa, ela tá brincando, não vejo mal nenhum ir lá no supermercado comprar aquilo que eu preciso e eu já volto rapidinho. E aí ela vai, é final de tarde, presta atenção nisso, tá? É final de tarde, ela vai ao supermercado, deixa a criancinha sozinha, 5 anos, tá lá brincando, vai voltar rapidinho. E aí o que acontece? Ela encontra uma amiga, aí já viu, né? Aí já viu, se for igual a mim, então vai conversar até. Aí vai ficar conversando, esqueceu da menina lá. Por mais que foi uma coisa rápido, mas para quem tá no impacto emocional, só Deus sabe, né? O tanto que demora, não é verdade? Os segundos transformam em minuto em horas. Então, tá lá o impacto emocional. A criança sente a falta da mãe, começa a procurar, não acha, tá escuro, tem medo. Isso é um impacto emocional, sim ou não? Vocês podem me responder, sim ou não. É um impacto emocional? Ela começa ali, sentir o medo do escuro, ela começa então a sentir e dar significados para aquelas emoções, né? E diga-se de passagem que no momento de emoções, né, de alto impacto emocional, nem os adultos são racionais, não é verdade? Imagina uma criança. Então, cria-se ali uma história, um problema imaginário, uma situação imaginária, o significado daquilo que ficou para a criança, o aprendizado. É claro que essa mãe, ela não vai fazer isso consciente, penso eu. Ela não vai fazer isso consciente das consequências que vai deixar na vida dessa criança, muito menos nos registros da mente dela, no significado que aquilo vai causar. Aliás, poderia não causar nada, né? Poderia ficar apenas numa lembrança, apenas numa recordação ou um déjà vu, não é? Quem nunca, não é verdade? Do nada já teve aí de bom e de ruim, mas teve essa lembrança. Mas poderia acontecer de tudo, e aconteceu de tudo, não é? Essa criança, ela sentiu o medo, ela deu significado e acabou direcionando a fase adulta dessa criança. Então, quando ela é adulta, ela ficou com o significado, ela ficou com o aprendizado, ela ficou com o gatilho da dependência emocional, o gatilho do registro, né, de abandono, porque se ela dá por si, não vê a mãe, não encontra, abandonou. Então, registrou ali que abandonou. O desmerecimento, por que minha mãe não me levou, né? Por que eu tô aqui? Porque desmerecimento. Ou pode ser também o medo do escuro. Quem aqui tem medo do escuro? Durante anos eu tive medo do escuro. Então, o medo do escuro, medo de ficar sozinha. Então, pode ser uma junção de todas essas emoções que eu estou te falando e muito mais, né? E comprometendo aí a saúde emocional dessa pessoa na fase adulta, não é? Ou seja, aqueles minutos foram suficientes para causar danos para uma vida toda ou mais, né? Porque a gente não pode desconsiderar aí as nossas outras vidas, né? Não é verdade, Thelma? Tia Alice, estão me ouvindo bem, né? Aqui no Instagram. Então, pessoal, as possíveis consequências neste caso, especificamente, pode ser a insegurança, né? Ela cresce uma pessoa insegura, triste, não sabe de onde que vem essa tristeza, não fala, não faz aquilo que quer no Facebook. Meu Deus do céu, me ajuda. Começou, né? Vocês estão me ouvindo? Voltou? Certo. Então, gente,
Aqui, nesse caso, vem a insegurança, a tristeza, vem também não falar, não fazer aquilo que quer, com medo de ser abandonado, medo de ficar sozinha, aquela pessoa que fica com qualquer um só para não ficar sozinha, na verdade, não acredita nas pessoas. Por quê? Porque a mãe saiu e não voltou mais, gente. Não acredita nas pessoas, quem poderia proteger, quem poderia estar do lado, não esteve. É o significado da criança, ela traz para a vida adulta. E aí o que acontece? Ela começa a sentir todas as emoções desse acontecimento, porque é um gatilho. Então quando vai anoitecendo, ela vai começar a sentir crise de ansiedade. Ela vai começar a sentir aquela angústia, aquela impressão que vai acontecer alguma coisa. Gente, eu não sei, mas parece que vai acontecer alguma coisa. Tá escurecendo e ela começa a ficar com sudorese. O que é isso? O que é isso se não for o gatilho? O que é isso se não for uma lembrança que a mente dela está querendo trazer para o consciente dela? E isso acontece com situações de vidas passadas? E sim, eu respeito o véu do esquecimento, mas aquilo que você está sentindo não está esquecido. Não é verdade? Então, quando na verdade ela sente todos esses gatilhos desse trauma, e isso é uma programação mental. Tá? Isso é uma programação mental. Gente, o Facebook tá funcionando? Parece que travou aqui. Voltou? Então, pessoal, e pode ser que nesse caso também a pessoa fique ali paralisada, né? Vai chegando a noite, ela vai sentindo todas essas emoções, ansiedade, aflição, angústia, vai acontecer alguma coisa e aí ela pode ser que fique paralisada e ela não consiga fazer mais nada, ela travou. E aí, gente, eu tô dando esse exemplo aqui porque é o meu exemplo, tá? Eu tô dando esse exemplo, mas quantos outros casos existem? Quantos outros casos? Gente que na infância viu os pais brigando, quando cresce, aceita de tudo porque não quer confronto. Não quer mais viver aquilo. O impacto emocional, né? Pessoas de vidas passadas que sofreram um abandono e que nesta vida vem com medo que não sabe de onde que vem, porque tem uma família perfeita, mas tem o medo de ser abandonado, não é? Existem vários outros casos. Casos na vida uterina, que você sente o que a mãe sente, né? Então, já aconteceu pessoas que absorveram tudo que a mãe estava sentindo e aí transfere isso na vida adulta. Então, gente, são diversos casos. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Mas acredite, a intenção é positiva, a intenção é de proteção, é de alerta. Você só apenas não tem consciência disso, né? Só apenas você não tem consciência, porque está lembrado, porque você está sentindo. Apenas não tem consciência. E talvez esteja deixando isso, e talvez você esteja deixando toda essa falta de consciência e não está deixando realmente você permitir, né, que você viva, né, que você realmente encontre ali, como que eu posso te dizer, um motivo para que você possa superar aquilo. Por quê? Porque é um medo, uma causa que você desconhece, que até que você traga para a consciência, até que você, Jesus não fala assim, ó, conheceis a verdade, ela vos libertará, é isso. Conhece a si mesmo. Conhece seus sentimentos. Por que é tão fácil a gente identificar o problema do outro, o sentimento do outro? Por que a gente não faz isso com a gente? Não é? Então, o que você tem aí deixado de viver, deixado de fazer por conta desse medo, por conta dessa situação, dessa causa que ainda é desconhecida? O que você realmente deixou ou não faz por medo? Por que você não vive aquilo que você tem que viver? Uma paixão, por exemplo, um amor verdadeiro, medo de ser abandonado, medo de ser traído. E aí você não vive aquele momento, você não se entrega 100%, não é? Então, que medo que é esse? Traz para a consciência. Por que até hoje você está paralisado? Que medo é esse que te paralisa? O que está acontecendo?
não é? É medo de ser traído, é medo de ser rejeitado, é medo de ser abandonado. Traz para sua consciência, para que você realmente ressignifique isso. É medo do escuro, né? Como eu, medo de não conseguir, medo de fracassar, não é verdade? Então, tem gente que tem medo até de merecer. Quando começa a acontecer coisa boa na vida dela, ela fala, tá bom demais para ser verdade. E aí ela afasta aquilo dela. Tem gente que tem medo até de ser ele mesmo. Por quê? Porque já ouviu falar tanta barbaridade dele, já ouviu falar já escutou as piores coisas sobre ele, que ele quer uma máscara, que ele quer, sabe, ele não é ele mesmo. Então tem gente que tem medo de se conectar com a sua essência e literalmente resistir todos esses sentimentos só irão fazê-lo prevalecer na sua vida. Acredite se quiser. Tudo aquilo que a gente resiste vai prevalecendo dentro da gente. Por quê? Porque realmente ele quer que você descubra. Porque realmente ele quer que você evolua. A intenção é positiva, lembra? Mas se você desconhece, se você ignora, se você resiste, então você acaba como um imã. E aí você começa a atrair as situações para sua vida. Se for medo do abandono, você começa a atrair situações de abandono. Você começa a atrair pessoas que vão fazer isso. E talvez nesse grupo de pessoas que você encontre, você acabe até se anulando, né? Fazendo de tudo por aceitação. Mas nada disso vai adiantar, porque você não se doa 100% por esse medo, e aí você fica nesse ciclo repetitivo, né, de abandono, de perdas, e que neste caso, existem pessoas até que por medo de serem abandonados, abandonam, ou criam situações para serem abandonadas, ou na verdade nem tentam a convivência, se retrai, fica no seu mundo, não quer se envolver, quer ficar lá no seu quarto que é mais seguro, né? E você, da Casa Céu e daqui do Instagram, pode estar se perguntando, se questionando agora, o que isso tem a ver com uma palestra espiritual? E eu de prontidão eu te digo que tudo. Os medos excessivos, ele nos leva a grandes tormentos. E na vida de quem tem, tá? Isso de experiência prática, né? Na vida de quem tem e na vida daqueles que convivem com quem tem. Certo? E esse medo, ele pode causar grandes desordens emocionais, afetando a sua mente, afetando o seu corpo e principalmente o seu espírito. Principalmente o seu espírito. Quantos medos a gente vê aí que estão levando à loucura. A loucura, a verdadeira loucura, né? Porque a sua mente afetada, ela abre brechas espirituais para serem obsediados por espíritos trevosos. E aí você cria alucinações, você cria problemas imaginários, não é? Eu lembro que esse exemplo foi meu, eu lembro que durante muito tempo eu tive medo do escuro, então eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de entrar na minha casa, eu morava sozinha, sempre morei, então eu tinha medo. Então a pessoa tinha que ficar conversando comigo para eu entrar, eu tinha que ficar na cama com a luz acesa, eu tinha medo, porque você vai levando, alimentando e criando a história e a sua mente acredita na história, e você vai alucinando, não é? No capítulo 5, no item 14 aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala justamente assim, a calma e a resignação absorvida da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Prestaram atenção? Porque tem tudo a ver. Nessa passagem, a sugestão é vivermos uma fé inteligente. O que é uma fé inteligente? É a gente ter a conscientização de que situações
desafiadoras, as situações do nosso dia a dia não são para nos deixar paralisados, mas não são para deixar a gente estagnados, com medo, acuados, mas são para a gente enfrentar, criar um movimento, criar um mover que você vai chegar na sua evolução. Mas para isso você precisa ter a consciência, você precisa considerar sim que você está aqui neste mundo terrestre. Você precisa considerar os traumas da infância, os traumas, as situações da vida adulta, o medo que é real, o problema que é real, que não é imaginário, as doenças da mente que são reais, os problemas que são reais. Então a gente precisa considerar isso e para isso a gente tem médicos, né? Para isso a gente tem os profissionais da saúde para você buscar um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. Para isso você tem esse recurso, os médicos, porque acaba afetando o seu corpo físico. Mas também é verdade, e também é muito verdade, que a gente tem que considerar as situações que trazemos de vidas passadas. Que sim, que também nos afetam, que também existem os gatilhos, que também interferem no nosso dia a dia como um todo. E se a gente não ter essa conscientização, se a gente não criar um movimento para crescer, para fazer esse resgate, para evoluir, talvez a gente fique paralisado, talvez a situação fique se repetindo até que a gente tenha essa expansão da consciência. Não é verdade? E aqui, gente, nos deixa muito claro que a gente precisa ter calma, a gente precisa ter atenção, a gente precisa ter o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Não se engane, não é só culpa do obsessor, não é só culpa espiritual. A gente tem o mental, a gente precisa se preocupar com a nossa saúde emocional, a gente precisa se preocupar com o nosso corpo, com o nosso alimento, o que entra de sentimento e de alimento. A gente tem que começar a nos perceber como um todo, não é? E acima de tudo, a gente precisa ter a convicção, a fé da bondade e da justiça de Deus. Porque se a gente tiver essa convicção, se a gente tiver essa fé, a gente vai entender muitas coisas que a gente está passando aqui, até por situações de vidas passadas, até pela oportunidade da gente estar aqui fazendo um resgate. Eu penso que quando Jesus estava lá, né, levando a sua cruz, eu penso que ele ficou com muito medo. Mas em momento algum, eu vi ele parar e achar que Deus era injusto. Pelo contrário, ele continuou calado e nos deu a maior prova do amor, a maior prova da bondade, a maior prova da fé. Então, que esse exemplo, eu sei que a gente está muito longe, né, de ser, mas que esse exemplo nos sirva como um grão de mostarda, para que nós possamos, a partir de hoje, olhar para a gente com compaixão, olhar para a gente realmente com carinho, entender os nossos sentimentos, não resistir, não resista, ele vai continuar, e ele vai continuar e trazendo consequências grandes e maiores e repetitivas. Então, entenda, traz ele aqui no seu colo, dá carinho para ele, entenda a situação positiva desse medo e vá atrás de fazer o positivo de maneira diferente do que paralisar. Pegue a sua cruz, siga em frente com fé, não é? E é isso. Eu acho que uma maneira muito grande da gente fazer isso é se conectando com a nossa alma, né? Então você pode agora fechar os seus olhos, você pode se conectar agora com esse medo e trazer ele no colo. Você pode literalmente olhar para esse medo, acariciar ele, não resista, porque durante anos na minha vida, eu achava que era uma coisa boba, eu achava que era uma coisa tão insignificante, mas aquele medo me dominava. Eu não conseguia ficar na escuridão e não conseguia ficar comigo mesma, talvez, porque não gostasse do que via ou do entendimento que eu tive durante a minha vida inteira do que eu era. Então que neste momento você possa olhar agora o seu medo, trazer no colo, acariciar, honrar, respeitar, porque foi esse medo,
Foi esse medo que te trouxe aqui nessa live. Foi esse medo que te trouxe buscar ajuda. E você honra, você respeita, você descobre agora, pergunta agora a intenção positiva desse medo. Da onde vem esse medo? Por que ele prevalece tanto acima das suas vontades, acima da sua essência, acima daquilo que você deseja? Por que esse medo de ser abandonado? Por que esse medo de não dar certo? Por que esse medo de falar? Por que esse medo de comunicar? Por que esse medo de se promover? Por que esse medo de aceitar a promoção no trabalho? Por que esse medo de ser feliz? Entenda isso. Por que esse medo de merecer? E você traz agora toda essa intenção positiva. Cria agora situações, hábitos na sua vida para que você realmente viva uma vida com coragem, mas com cautela. E você deixa agora esse medo que se vá. Trazendo agora uma energia, uma força maior que vem da natureza, que vem de Deus, pela planta dos seus pés, trazendo e devolvendo agora toda a força, trazendo e devolvendo agora todo o seu poder de homem, todo o seu poder de mulher, todo o seu poder de ser humano, todo o seu poder de filho de Deus. E que neste exato momento você sinta agora o prazer de ser quem você é, o prazer de se aceitar. E trazendo agora toda a coragem para você viver a tua alegria, a coragem para você viver a sua promoção, a coragem para você merecer a vida. E sentir agora essa alegria, esse equilíbrio do emocional, do racional, com toda a clareza espiritual. E trazendo agora toda a gratidão, voltando alinhado e totalmente equilibrado. Graças a Deus, tomem aí a sua água. Nossa, tô sentindo um calor aqui, vocês nem sabem. Que neste momento, todos os pedidos de orações, o pedido de prece, que neste momento, a espiritualidade de luz possa fazer uma verdadeira varredura na tua casa, no teu trabalho, no seu lar, no seu trabalho. E trazer agora, conforme o merecimento de cada um e a permissão de cada um, o atendimento de cada pedido, de cada intenção. E que neste momento você possa trazer agora a sua força, ter uma noite tranquila, e que você possa trazer acima de tudo a fé e a ação. Graças a Deus, muito obrigada, muito boa noite, fiquem todos com Deus. Até terça-feira que vem com mais uma palestra, um passe e aí uma fluidificação das águas. Curte, compartilhe, nos ajude aí nessa corrente do bem, nos ajude a espalhar essa corrente que é muito importante, porque tem muita gente sofrendo, tem muita gente criando alto impacto emocional na vida das pessoas e acredito eu, sinceramente, que é inconsciente. Eu tenho uma sobrinha que ela criou até um canal no YouTube, depois eu vou deixar lá na minha página para vocês verem, o tamanho da consciência dessa menina de 12 anos que se conecta com a essência de respeitar o ser humano como ele é, não como a gente acha que tem que ser. Então, fica a dica para todos nós, né? A inocência de uma criança nos ensinando aí a ser pessoas melhores. Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau!